Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta terça-feira. PUC TV Esportes no ar. E hoje vamos falar muito sobre os jogos, né? 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o Atlético joga no Serra Dourada diante do América Mineiro e o Vila contra o Ceará, fora de casa. Cleison Teixeira mais uma vez aqui comigo pra gente falar muito sobre esta rodada, né, Cleison? Boa tarde. Boa tarde para você, Luciana. Boa tarde aos amigos de casa. Rodada de muita expectativa. O Atlético tem o líder da Série B aqui no Serra Dourada, equipe que ainda está invicta na competição, enquanto que o Vila Nova tenta a sua primeira vitória fora de casa contra um adversário que também está no G4. Falando em Vila Nova, vamos ouvir do técnico Valdemar Lemos o que ele disse. No fim da partida, né, mais uma derrota do Vila, né, nessa vez foi no sábado diante do América de Natal, e ele falou que ainda está confiante com o seu grupo. Não, eu acho que a gente tem que sempre procurar objetivar uma classificação, evidentemente, né? Depois um título, tá? Agora, o que vai acontecer não adianta. O que a gente tem que objetivar são essas duas situações e também sair dessa situação incômoda, porque, com certeza, não é só a torcida ou a imprensa ou as pessoas que convivem, que vivem fora do clube. Nós que vivemos dentro do clube, a gente sabe muito bem a importância, ou a maneira que eu estou falando e por que eu estou falando isso. Agora, nós precisamos ter calma, trabalhar em paz, não adianta, já falei para vocês, não vai adiantar qualquer tipo de violência, porque tudo vai ser visto, está sendo visto, está sendo reparado tudo no tempo certo. Converso com o Rony todos os dias a gente tem conversa, e as coisas precisam ser feitas também dentro das possibilidades do Vila. Cleison, a calma é ainda aceitável neste momento que o Vila está passando no campeonato? A calma é importante, agora a passividade com que o Vila tem encarado os seus jogos e deixado de obter os resultados é que a gente não entende, né? Eu acho que os jogadores precisam ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de ímpeto. Essa foi a parte coerente do que ele disse. Ele até falou com relação à calma, essa paciência para com o torcedor em termos de violência. Ninguém aprova isso, agredir um jogador fisicamente, enfim, em função de uma falta de resultado. Agora, o que você não entende nesse momento é que o Vila Nova está na lanterna, mesmo vencendo hoje o Ceará, dificilmente deixa a lanterna, e o treinador do Vila ainda fala de acesso e de brigar pelo título. Eu acho que o Vila precisa primeiro organizar essa situação. Eu acho que a prioridade do Vila no momento é deixar a lanterna e depois tentar a permanência na Série B, porque brigar por classificação e por título já é muita coisa. É isso aí. Então vamos saber como que o Vila, né, vai jogar hoje diante do Ceará fora de casa, sem Álvaro, sem Lé Rodrigues, sem Thiago Fulan e sem Cristiano. Vamos saber o que o Valdemar Lemos vai mostrar pra gente. Vamos lá, ó. 20º colocado, apenas 1 ponto, entra com Kleber, Arthur, Gabriel, Diego Bispo, Bruninho, Jefferson, Radamés, Hugo, Lucas Sotero ou Gustavinho e Marcelo Toscano e Dimba. Lembrando que o Diego Bispo, né, foi apresentado anteontem, não, na sexta, né? Foi apresentado na sexta-feira e já joga. E lá na frente, Gustavinho. Você confia ainda no Gustavinho? Você acha que ele consegue jogar a Série B? Você defende ele? Tem algumas pessoas que gostam dele jogando, né, você? Não, eu também vejo potencial nesse garoto, mas no momento, dar a ele a responsabilidade de levar o Vila Nova a um bom resultado, acho muito. Acho que ele pode fazer parte do grupo como experiência, é importante. Agora que o Vila precisa urgentemente de um atacante para assumir a responsabilidade, isso precisa. Não pode ser jogada essa responsabilidade em cima do Gustavinho. O Bruninho, que foi titular no Campeonato Goiano, aparece novamente na lateral esquerda. Esse jogador tinha, inclusive, se deixado de lado, né, com a chegada do Cristiano, que foi titular desde que chegou. Com a saída dele, agora aparece o Bruninho. Vamos ver qual vai ser o nível do Bruninho. É claro que o jogador vai sentir, não vinha atuando, né, depois de ter participado de todos os jogos praticamente do Vila Nova no Campeonato Goiano, agora reaparece na equipe principal. Cleison, e qual que é o nível do Bida, jogador que já está fazendo parte do elenco do Vila, já jogou no Atlético Goianiense, ele chega para ser titular, estava encostado lá na Ponte Preta? É justamente o fato de estar encostado na Ponte Preta que eu acho difícil o Bida chegar e já se encaixar no momento na equipe principal do Vila Nova, mas tem experiência. Eu particularmente não o contrataria. Eu tive, inclusive, a oportunidade de falar sobre isso na semana passada, quando nós no PUC TV Esportes, no programa da noite, falávamos sobre essa possibilidade. O Bida, por estar algum tempo parado, acho que o Vila precisa de jogadores hoje que cheguem
assumam a camisa titular e resolvam o problema do Vila Nova. O Vila não tem tempo de esperar, né? A situação do Vila é complicada na competição. Vamos falar um pouquinho agora do Atlético, que também joga hoje no Serra Dourada, às 9h50 da noite, jogo muito tarde, né? Vamos ouvir o que o Marcelo Martelotti espera dessa partida. Com relação ao time de amanhã, a tendência é que seja próximo do que a gente colocou em campo no sábado passado. Ainda vamos definir algumas situações, principalmente porque temos que ter o cuidado com relação à parte física, né? A sequência tem sido forte e alguns jogadores têm jogado praticamente todos os jogos, mas de um modo geral a tendência é que a gente entre bem parecido com o que tivemos nos últimos jogos, principalmente nesse jogo de sábado. É isso aí, acho que a situação do Atlético é mais difícil que a do Vila, né? Que vai jogar contra o líder, contra o América Mineiro, que vem fazendo uma excelente campanha. Antes de a gente falar das chances do Atlético, vamos ver aqui a escalação, né? Vamos ver aí como que vai o time do Atlético hoje no Serra Dourada. Não? Espera só um pouco. Então, enquanto eu espero um pouco, vamos ouvir aqui do Cleison. Cleison, o Atlético tem chances hoje diante do América Mineiro? Qual é a vantagem que ele tem? Vamos lá, depois ele responde. Vamos lá. Ó, vai entrar com Márcio, Jonas, Arthur, Adriano Alves, Thiago Feltri, Renan Foguinho, Marcos Vinícius, Fábio Lima, Jorginho, Juninho e Júnior Viçosa. É o mesmo time que perdeu para a Portuguesa, né? E que vem jogando as últimas partidas. Talvez o Martelotti tenha alimentado a dúvida, até se referindo ao desgaste de alguns jogadores, como o caso do Juninho, por exemplo. Não é habitual você ver o Juninho atuando 4, 5 jogos seguidos sem ter nenhum tipo de problema. Talvez o receio seja nesse jogador, né? E, de repente, num Fábio Lima, que não vinha também tendo uma sequência, mas é um jogador hoje titular na equipe do Atlético. Com relação à sua primeira pergunta, as chances do Atlético residem única e exclusivamente pelo fato de jogar no Serra Dourada. Para mim, são essas as chances do Atlético, jogar no Serra Dourada. Porque o adversário é forte, é um adversário que ainda não perdeu na competição, está invicto, é o líder desse Campeonato Brasileiro de Série B e tem um bom aproveitamento fora de casa. 66% de aproveitamento fora de casa nessa Série B. Ganhou 8 pontos até o momento na competição. Então, tem 66% de aproveitamento dos jogos fora de casa, né? Os jogos que ele fez foram 4 partidas, conquistou 8 pontos fora de casa. É o time do América Mineiro que tem 17 pontos no campeonato. Cleison, a gente percebe que o Júnior Viçosa, né, o desempenho dele caiu e muito, né? Tá bem diferente do Campeonato Goiano e do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha correto o Marcelo Martelotti deixando ele entrar como titular? Acho correto sim, até pelo que fez o Viçosa. A gente tem que analisar também a situação. Comenta-se que ele não vem fazendo gol, isso é fato, não é só comentário, é um fato. Agora, a bola está chegando em condições para ele definir? Ele pegou alguma bola cara a cara, alguma bola em situação de gol que ele tenha perdido? Te respondo, não. O Atlético não criou tanto assim. Então o Viçosa mais tem ajudado na marcação do que especificamente cumprindo o papel dele, que é o quê? De ser o artilheiro, de ser o goleador. Mas a bola não chega até ele. Então como é que você vai cobrar de um atacante se os meias, se outros jogadores laterais não municiam esse atacante? Então acho que um atacante ele só pode ser substituído e questionado quando a bola está chegando em condições e ele não está definindo de acordo. Então o caso do Júnior Viçosa, para mim, mesmo não tendo marcado gols, é um jogador que tem brigado muito, mas tem tido poucas oportunidades de definir para poder ajudar a equipe do Atlético. Só mais uma perguntinha. Pelo que o Atlético vem apresentando neste início de temporada, você acha que a diretoria vai atrás de mais reforços? Dá para continuar com esse elenco? Deveria buscar, porque o Atlético até o momento ele mal consegue ter uma equipe em boas condições para disputar a Série B. Então falta muitas vezes reserva. O Atlético, por exemplo, hoje não tem um meia, um jogador que possa chegar e colocar pressão num garoto como o Fábio Lima, por exemplo, que se sente tranquilo. Quando ele não joga, o Atlético coloca outro jogador, normalmente um volante, e o rendimento não é o mesmo. E mesmo com o Fábio Lima sendo um jogador inconstante, não tem uma sequência, até mesmo dentro de uma própria partida, às vezes ele começa bem, depois cai de rendimento, porque não tem sombra, então não tem... o técnico Marcelo Martelotti acaba não tendo tantas opções assim para mudar o esquema do Atlético. Então é importante que o Atlético traga reforços. Para fechar, vamos falar um pouquinho do Goiás, né? O Goiás não joga hoje, só vai jogar amanhã. E ontem aproveitou para lançar novos modelos de uniforme. Mas o foco acabou sendo outro. Perguntaram para o presidente do Goiás qual o segredo desta campanha. O segredo, talvez, nosso
nesse início de campeonato seja a união do grupo. Jogadores imbuídos de como operários da bola, como guerreiros espartanos, onde compensam possíveis deficiências técnicas com muito suor, com muita doação. É isso que nós estamos fazendo nessa administração, com tanta desvantagem financeira, vamos dizer assim, como é do conhecimento de todos, mas com muita união e com muita humildade. Queira Deus que a gente continue com esse sucesso até o final do ano e, quem sabe, estejamos no topo da tabela de classificação, como estamos até o momento. O lançamento de uma camisa é sempre um momento especial. É a troca da nossa roupa de trabalho, da nossa camisa que orgulhamos em sair às ruas, e cada vez tentamos melhorar o aspecto estético dessas camisas. Eu tenho certeza que os senhores gostarão muito das camisas. Mais uma vez, falou muito bem, né? Foi plausível a forma que ele disse, essa campanha, a união. E esta união, ela cresceu depois que o Carlos Alberto saiu, né, Cleison? Querendo ou não, né, querendo falar mal do Carlos Alberto, mas ela cresceu após a saída dele. E talvez ela já existisse, mas a presença do Carlos Alberto poderia atrapalhar esse bom andamento, esse bom ambiente dentro do Goiás. O Goiás, que a gente veio nas imagens, apresentou ontem novos uniformes do seu patrocinador. O Goiás que deve estrear já essa camisa, esse uniforme para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, como você destacou, foi plausível, foi realista, né, o que disse o presidente do Goiás, Sérgio Hassi, ao ser questionado dessa boa campanha do Goiás, o segredo dela. Acho que só faltou ele acrescentar mais uma coisinha ali para a gente colocar a realidade. O nome do técnico? Não, aliada a essa situação, e isso também está envolvido no trabalho do técnico. Ele consegue incutir na cabeça dos jogadores, colocar na cabeça dos jogadores essa entrega. Porque o Goiás é um time que tem jogado com muita vontade, um time que tem cumprido à risca, né, o trabalho que é feito pelo técnico Ricardo Drubsky. O que faltou para mim ali foi colocar que, aliado a essa situação de o time se entregar mais, uma equipe de operário, uma equipe de, como ele destacou, guerreiros espartanos, aliado a isso, para os bons resultados, o fato do Campeonato Brasileiro ser disputado com um nível técnico muito baixo. Isso também ajuda. Mas ele ia falar, o nível técnico dos adversários, que de nada adianta. Você tem um time que corre, que marca bem, se os seus adversários são superiores tecnicamente. Não resolve muito, não. E em seguida, Brasil Esportes.